Bem, pessoal, quero começar aqui falando a vocês sobre tomar uma decisão, tomar uma atitude diante das dificuldades e dos problemas que você enfrenta. O texto base que eu quero compartilhar com vocês encontra-se em Provérbios, capítulo 24, versículo de 10 ao 11, que diz o seguinte: capítulo 24, 10 ao 11. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados pela morte, para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O texto continua deixando claro para a gente que há uma necessidade de tomar uma atitude. Então, talvez esteja falando com você que precise tomar uma decisão em sua vida. Aqueles que estão percebendo que o tempo está findando, que o ano está acabando aqui, e você havia se comprometido lá no início do ano, quando eu preguei a você dentro do carro, em tomar uma decisão, em você propor uma mudança para o ano de 2024, e essa mudança ainda não chegou. Eu chamo novamente você para renovar esses votos com Deus, para que você tome uma atitude, porque você precisa tomar essa atitude. Eu digo isso a vocês porque é o seguinte: esse texto que a gente leu aqui, o sábio Salomão, ele nos aconselha a tomar uma atitude firme. O versículo 10 diz assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando a angústia vier sobre você, é o momento para você se mostrar mais forte. É o momento para você se fortalecer mais. Por quê? Porque os problemas não vêm para te destruir. Problema vem para o quê? Para te fazer mais forte. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, eu julgo que mais do que a decisão, você precisa se posicionar, tomar uma atitude. E eu ainda vou mais além. Nós não podemos nos mostrar frouxos, de acordo com o texto bíblico, nem nos mostrar desanimados ali diante das dificuldades. Porque tem algumas pessoas que a dificuldade vem e o irmão fica, oh, meu Deus, a dificuldade, o problema e tudo. Eu quero que você não fique se mostrando frouxo ou fraco diante das dificuldades, nem desanimado, porque eu sei que as dificuldades vêm e elas acabam batendo em você e te deixando ficar mais desanimado, mais desanimado. Mas ainda vou além a você. Deus espera que você tome uma atitude para ajudar os necessitados. Deus espera que você tome uma atitude para ajudar aqueles que estão sofrendo. Deus espera isso e Ele quer salvar a vida dos que estão em perigo. Daí então a importância de você compreender que quando você abençoa, quando você ajuda, quando você toma uma atitude de fazer diferente daquilo que os outros estão fazendo, você é o que vai crescer mais. Lembre-se que quando eu abençoo, quem mais é abençoado sou eu. Portanto, perceba, querido irmão, que, de acordo com o texto aqui de Salomão, né, salvar a vida dos que estão em perigo, caso esteja ao seu alcance, o faça como uma atitude para abençoar. Eu ainda vou mais. O autor deixa claro dizendo: se mostrar frouxo no dia da angústia é esmorecer diante das dificuldades e focar só no problema. Tem uma galera que ela fica com dificuldade, acaba se mostrando frouxo no dia da angústia, e a dificuldade, em vez de diminuir, ela aumenta, porque o camarada, em vez de enfrentar, ele foi para trás. Então, quando o inimigo vier em cima de você, enfrente o inimigo pelo poder de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando você resiste ao diabo, a palavra diz que ele fugirá de vós.
quando você resiste a ele, quando você enfrenta, quando você toma uma atitude, eu vou melhorar a minha saúde. Tá aqui meu copo d'água que a irmã Rose ficou batendo lata o tempo todinho. Então eu tomei uma atitude com base no que a serva do Senhor havia falado. Beber água de manhã cedo. Então já bebi um copo e agora eu deixo sempre um golezinho aqui do meu lado. Tomar uma atitude para que o dia seja melhor, tomar uma atitude para que o dia seja mais proativo. Será que não te falta tomar uma atitude para parar de comer essas guloseimas? Para parar você de assistir esse tipo de coisa que embota a sua mente? Será que você não precisa tomar uma atitude para você começar a caminhar, para você começar a andar, para você começar a fazer coisas que fazem a diferença na sua vida? Eu lembro que em uns sermões anteriores eu tinha falado para vocês para que você comece arrumando sua casa, esvaziando seu guarda-roupa, comece limpando algumas coisas, tome uma, vende, vai, dá, faz alguma coisa, mas tome uma atitude para que você cresça ao menos 1% ao dia. Lembro-me que tinha aquele, como é que é o nome daquele cara? Um autor da época da faculdade, que ele dizia que não é para você fazer grandes mudanças, mas sim você gerar os micros resultados. E esses micros resultados farão toda a diferença para você no futuro. Então, em vez de você pensar, eu quero ser uma. Porque tem muitos desses irmãos, eu quero ser uma pessoa diferente esse ano e não sei o quê, quer fazer grandes mudanças e tudo mais. Que tal você começar gerando 1% de diferença a cada dia? Se você gera 1% de diferença a cada dia, daqui a 300 dias, você será uma nova pessoa. Daqui a 100 dias, né? Você será um cara 100% diferente, 100% a mais. Então, em 100 dias, você consegue modificar. E por isso, esses autores de mudança de hábito, eles falam que o período de sucesso é um período de 3 meses, quando você mantém ali o ciclo de 3 meses. É sabido que Salomão, ao fazer essa declaração, ele mexe com um monte de coisa na vida do crente. Ele deixa claro dizendo: se te mostrar frouxo no dia da angústia, você vai esmurecer, querido irmão, diante da dificuldade, você acaba só focando no problema. E tem uma galera que só fica focando no problema. Tem vários irmãos que só ficam focando nas dificuldades. Eu quero que você olhe além da sua dor, além do seu problema. Sabe, irmãos, foi conversado aí no começo, nós estamos ajudando um país e uma escola adventista, uma, na realidade, uma comunidade. E alguém pode dizer, mas pastor, será que não existe coisas que o senhor precise ajudar aí no seu país? Porque já chegaram comigo. Será que não tem ninguém para ser ajudado lá no Brasilândia, lá no país, lá na sua realidade? Tem que ir para outro canto? Alguém pode pensar isso. Olha só o que o texto declara. Eu não vou esmorecer diante das dificuldades e não vou ficar focando no problema. Problema existe em todo canto, mas eu me propus a tomar uma atitude junto com os nossos jovens, a ir além mar e abençoar aquela escola, abençoar aquele país, abençoar aquela comunidade. Por que eu digo isso? Porque um dia vieram missionários aí da América aqui para o Brasil. Eles vieram e eles modificaram a história. Se eles pensassem somente em seu país, não teria evangelho aqui no nosso país, não teria evangelho no mundo, não teria evangelho além mar. Então, tomar uma atitude para modificar aquilo que está à sua volta. Talvez você precise tomar uma atitude dentro do seu lar. Eu sei que eu estou falando coisas para fora, mas eu quero que você tome uma atitude para modificar o seu lar. Será que não precisa você tomar uma atitude para modificar também sua vida, seu paladar, seu estilo de vida, suas coisas, sua fé, sua vida espiritual? Será que você não precisa tomar uma atitude diferente daquela que você já vem tomando ao longo dos anos, ao longo dos dias? Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia e esmorecer diante das dificuldades, você acaba só focando no problema, em vez de buscar a solução. E se mostrar frouxo no dia da angústia e colocar 1000 dificuldades para socorrer e ajudar alguém que precisa muito. Tem gente que se torna, como é que o autor diz? Mostrando-se frouxo no dia da angústia. Por quê? Porque ele inventa um monte de dificuldades e por isso que ele não consegue tomar a atitude, a tomar a decisão correta. Ai, pastor, é que o senhor não sabe minha vida, pastor. Tem fulano, tem Beltrano, tem meus filhos, tem o céu, tem os netos, tem o sol, tem a chuva.
Não dá para tomar essa decisão, tomar essa atitude. Eu quero que você, querido irmão, avalie que você não pode viver de decisões, não, mas não pode viver de acordo com o que a vida vai te levando. Mas você precisa viver de propósito. Você precisa ter um objetivo claro, um propósito claro. Ontem eu estava conversando com a Débora e falei, Débora, e aí eu faço isso todas as noites. É uma forma de eu limpar o cache da minha cabeça e poder dormir tranquilo. E ontem eu falei, Débora, é, os pastores aqui no Brasil já estão de férias, né? Já estamos de férias. E aí nós falei para Débora, monta como vai ser o dia de amanhã para que a gente saiba o que fazer. Senão fica, acorda, faz não sei o quê, faz um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Por quê? Porque não organizou o dia de amanhã. Toda vez que eu deito, eu faço uma limpeza. O que é que eu tenho que fazer amanhã? Isso, isso, isso. Aí não fica um negócio randômico no meu cérebro. Quando fica um negócio randômico no meu cérebro, é porque eu não consegui resolver durante o dia e isso está me impactando para resolver no futuro. Então, começa a diminuir a pressão para que você durma melhor. Logo me deito e descanso. E eu percebo que se você, querido irmão, começar a entender que é preciso se mostrar forte no dia da angústia, porque o contrário aqui é o que Salomão está dizendo, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, se você começar a colocar mil dificuldades para socorrer, para ajudar alguém que precisa muito, isso vai ser um problema, porque você não vai sair do estado que você está. Entretanto, Salomão nos aconselha, nesse mesmo versículo seguinte, a tomar uma atitude. Veja o que ele diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar, diz Provérbios 24, versículo 11. Veja que Deus nunca nos manda cumprir uma missão que ele tem sem nos dar o suporte necessário. Deus não vai pedir para você fazer um negócio que ele não te dê o suporte necessário. Ele também nunca permite que você entre numa luta que você não possa suportar. A palavra deixa claro, né, que você pode suportar algumas lutas pelo poder de Deus. Há um texto bíblico no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, deixa claro para gente que você pode, de fato, suportar a angústia. Como é que eu faço, pastor, para suportar a angústia? 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz assim, ó, 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que a palavra deixa claro que aquele, olha só, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua força. Então perceba que Deus te manda para uma luta, mas Deus vai te dar o suporte. Ande com um caminho de propósito, ande com um caminho de fé. Sabe, quando eu me propus a fazer esse programa com os nossos jovens, eu me propus com um caminho de fé. E eu falei para a Débora, eu falei assim, eu vou. Ah, mas Anderson, fulano que deveria estar ajudando, fulano que deveria estar mexendo, fazendo, tem uma equipe, né? E às vezes tem um ou outro que fica mais lento, não faz o que tem que fazer. E eu falei assim, eu não estou fazendo por eles, não estou fazendo por ele, eu estou fazendo pelo reino. Então eu vou e vou me lascar e vamos para cima. E vai dar certo. Por quê? Porque Deus não permite que eu faça uma coisa que eu não consiga suportar. Deus também, ele vai fazer todo o background, todo o que está por fora ali atrás para que o negócio dê certo. Por quê? Porque a obra não é minha, a obra não são dos nossos jovens, a obra é dele. E Deus vai cumprir a missão, se eu estiver ou se eu não estiver, Deus cumprirá a missão. Então, é esse sentimento que você precisa ter quando o texto bíblico deixa claro para você ao dizer: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Deus dá esse suporte para você. Por isso que não se pode se mostrar fraco no dia da angústia. Quando o problema vier, sacode a poeira e você se levanta e você vai avante.
sabendo disso? Pessoas que o próprio Deus cobrou uma atitude firme. Talvez os problemas que você esteja enfrentando é porque você não toma uma atitude firme diante das dificuldades. Você espera, você deixa passar, as coisas vão ficando mais lentas e você não toma a decisão no tempo certo e às vezes o time passa. Às vezes o tempo passa e você deveria ter tomado essa atitude no ano passado, você deveria ter decidido isso daqui há alguns anos atrás e você fica postergando, postergando, postergando e você não toma a atitude correta. Hoje, findando o ano, quero mais uma vez reavivar no seu coração a decisão que você precisa tomar, que você tomou no passado e que você precisa mantê-la aqui no presente para que o futuro seja impactado. Como é que é isso, pastor? Deus animou Moisés para tomar uma atitude diante dos desafios do Mar Vermelho. É um fato que Deus animou Moisés dizendo o seguinte: porque clamas a mim, disse ele. Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levante a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 16. Veja que Deus anima Moisés a tomar essa atitude, para que ele estenda a mão com o seu cajado e o mar vermelho se abriu ali. Mas ele deu uma ordem clara: vá, marche, mande o povo de Israel marchar. Por que você está clamando a mim? Por que você está parado aí? Oh Deus, cadê a bênção? Não sei o quê. Por que você está parado aí? Eu quero é que você ande. Porque é no movimento, é no andar que o milagre acontecerá. Agora, você ficando parado aí, eu já falei num treinamento que a gente deu para algumas pessoas da ASA que estavam necessitadas ali de recursos financeiros, ficar dentro de casa parado não vai fazer com que a conta de luz, as coisas sejam pagas. Não pense, eu estava falando para aquelas pessoas que estavam com dificuldades financeiras, sendo auxiliadas pela ASA, e eu estava falando para eles: olha, não fique parado, não fique somente aqui recebendo o presente que nós estamos dando aqui da ASA. Nós sempre estaremos aqui para apoiar, para ajudar, mas nós queremos que você vá além. Nós queremos que você seja uma pessoa que ajude outro. Como é que você faz isso? Quando você está em movimento, quando você está andando, quando você está indo no caminho de Emaús. É por isso que você precisa compreender o que Salomão, o homem mais sábio, mais inteligente do mundo, fala quando ele diz que você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão e não ficar esperando o mundo se alinhar, o sol se alinhar com os planetas e tudo dar certo para você tomar a decisão. Vai, se levante, diz a palavra, porque clamas a mim? Dize os filhos de Israel que marchem. E tu levante a tua vara e estenda a mão e fenda o mar e os filhos de Israel vão passar pelo seco do mar. Sabe, o Senhor também, ele animou Josué para tomar uma atitude após a morte de Moisés. Moisés morre e alguém tinha que segurar as pontas. Deus foi lá e falou assim: Josué, te levanta aí. Dize ali acerca da morte de Moisés, né? Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3. Sabe, irmãos, lembra que ainda em Josué há um texto que a minha esposa, Débora, é um dos textos que ela mais gosta. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. É esse o entendimento. Vai, Josué. Moisés morreu e todo mundo, ai meu Deus, puxa vida, Moisés morreu, acabou Israel. E agora o que que vai acontecer? Eu já não tenho mais aquela força espiritual, já não tenho mais aquela pessoa que era Moisés, alguém que trouxe a gente do Mar Vermelho, passou, fez os milagres, as coisas aconteceram, água no deserto. Eu já não tenho mais Moisés. E agora o que vou fazer? Deus disse a ele: tome uma atitude. Vai você, Josué, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. De Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus ainda desperta o ânimo de Josué. Deus falando para ele.
quando Josué estava desanimado diante do primeiro revés que ele estava sofrendo ali na questão da terra prometida, que Deus havia prometido para o povo de Israel, havia prometido também para Moisés, ele não entra agora, e agora é uma promessa dada a Josué. E aí, então, essa terra prometida, o Senhor encoraja a Josué, e ele estava desanimado, estava melancólico, dizendo: levanta-te, tome uma atitude, pare de ficar parado. E eu, ao falar, aqueles amigos da igreja que estavam ali passando de dificuldade, e o Ministério da Ação Solidária Adventista ajudando, eles estavam precisando compreender que o que eles tinham que fazer? Levantar e tomar uma decisão, uma atitude. Porque muitos dos que estavam ali estavam na situação que estavam porque não tomavam as decisões corretas. E por isso que eu falei para a irmã do Ministério da Asa, nós vamos ajudar só durante 3 meses. Já bate a lei aí, já fala para todo mundo. Aqui não é governo não, para a gente ficar ajudando o cara a perder de vista. Temos que dar um prazo. Temos que, ao dar um prazo, não é um prazo para eles, é um prazo para nós também. Porque agora nós sabemos que aquela pessoa só tem ali 3 meses que vai receber aquela cesta, aquela bênção ali. Então agora preciso criar na igreja medidas de direção para que eu tire aquela pessoa do estado que está e leve ela para um estado diferente. Daí então nós criamos o nosso curso de cuidador de idosos, para que a pessoa pudesse ser profissionalizada e ela pudesse cuidar de idosos. E aí, agora, cuidando de idosos, ela ia conseguir gerar uma renda para ela e não mais precisar das cestas básicas. Por quê? Porque a gente não quer só que o cara coma um peixe, eu quero que ele também seja ensinado a pescar para que ele tenha a abundância. Por quê? Porque ele precisa também tomar uma atitude, senão eu vou estar financiando a desgraça dele. Como é que é financiando a desgraça dele? Ele continua bebendo, ele continua fumando, ele continua fazendo um monte de coisa errada e a igreja financiando com cesta básica porque ele não estoura o dinheiro, a manguaça dentro de casa. Então eu preciso ajudá-lo a andar. É com esse sentimento que você precisa ter quando você olhar o que o sábio Salomão declara. Tomar uma atitude. O problema que você está enfrentando talvez seja um problema porque você não toma uma atitude. Você não é o marido que deveria ser dentro de casa. Você não é a esposa ajudadora que deveria ser dentro de casa. Você não é coerente com as verdades que você mesmo prega. E por isso você sofre muitos problemas. Tomar uma atitude é o que é preciso. E por isso eu apelo hoje ao seu coração. Tome uma atitude. De fato, quando eu falo desse negócio de atitude, tudo vem no nível de significado. Nesses poucos minutos que me restam aqui, significado. Eu penso que quando eu olho para os meus filhos, eu sou uma espécie de máquina que vai modelar eles. Ontem eu vi o Pedro falando uma coisa que eu falo. Veio aqui, o Darlason veio aqui em casa, um pastor veio aqui em casa, e o Pedro, eu não sei, o Pedro sempre fala, né? É meu papagaio. E o Pedro falando uma coisa que eu sempre falo. Eu não lembro agora o que que era que o Pedro estava falando, mas era uma coisa assim. E o Dato falou: rapaz, olha, tá imitando e tudo mais. Ah, tem também o Pedro outra vez na igreja lá. Quando eu vou batizar alguém, eu sempre digo, né, para a igreja. E a igreja diz amém. Aí eu esqueci, estava batizando. O Pedro não vai lá. Quando eu batizo a pessoa, o Pedro não vai lá e começa a dar um grito. E a igreja diz amém. A igreja toda amém. Sabe, irmãos, os pais são para os filhos uma máquina de significado. Nós modelamos ali. E o significado errado dá resultados errados. Você, se quer ter decisões boas ou se quer modificar o seu ambiente, você precisa tomar atitudes boas, tomar decisões boas, porque significado errado também dará a você resultado errado. Compreenda, irmão, que você é o futuro, você é o fruto dos significados que você carrega. Você é o que é porque você carregou um monte de significado do seu passado, dos seus pais, problemas que você nem sabe que os seus pais tinham. Você carrega hoje esses problemas. Por que você é tão agitado? Por que você vai de 0 a 100 em um segundo? Por que você é desanimado? Será que isso não está intrínseco no seu passado, nos significados que você absorveu da vida? Será que não te falta tomar uma atitude para o ano seguinte? Será que não falta você avaliar a sua vida à luz da palavra e ser guiada por ela? Porque a Bíblia se coloca como se fosse uma espécie de lâmpada para os meus pés e a tua palavra, diz a Bíblia, né?
Ou seja, ela é como se fosse uma lanterna que vai guiar os seus caminhos. Será que você não está precisando colocar a Bíblia como essa fonte para ti? Por isso eu trago de volta esse tema de que é um fato, é preciso ser, e eu falando ali para os empresários, né, um profissional de novos significados. E eu falando ali para os empresários ali no podcast, nós precisamos ter novos significados, novas coisas. E eu estava falando para que eles melhorassem o CPF deles, e ao fortalecer o dia de Natal, nós estamos priorizando o quê? Família, priorizando ali relações humanas com os amigos, fazendo com que a igreja seja mais fraterna, o mundo seja mais fraterno, a empresa seja mais fraterna. Nós estamos fortalecendo o CPF nesse momento, para que eles sejam pessoas melhores. E sendo pessoas melhores, certamente a sua organização, sua empresa, seu ambiente será melhor. Porque entenda, nenhuma organização pode ser maior do que as pessoas que ali estão. Se você quer que a igreja seja melhor, então você melhore as pessoas. Porque nenhuma organização pode ser melhor do que as pessoas que estão lá dentro. Então, se eu quero que o mundo seja melhor, se eu quero que a organização seja melhor, se a igreja seja melhor, se a sua empresa, o seu ambiente seja melhor, então você precisa melhorar as pessoas que ali estão. Por quê? Porque é preciso ser um profissional, e eu disse para eles, de novos significados. É preciso trazer novos significados às dores do passado, para que você tome uma atitude correta. Esses novos significados vão acabar modificando sua realidade, vão acabar modificando o ambiente. Se você compreender o seu passado, você começa a trabalhar no presente, o seu futuro será modificado. Só que se o cara não pegar isso daqui, se ele não entender à luz de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que nós lemos aqui, ele vai continuar o ano de 2024 sofrendo os mesmos problemas que sofreu no ano anterior. E por isso você precisa avaliar o que eu estou falando aqui. Eu sei que o tempo não me permite mais, eu tenho muito aqui a falar, mas em um outro momento eu estarei falando a você. Eu quero que você pare um momento e perceba pessoas que o próprio Deus cobrou uma atitude. Eu falei a vocês de Moisés, eu falei a vocês de Josué. Deus cobrou que eles modificassem, que eles tomassem uma atitude. Hoje é o dia para você tomar uma atitude de não tomar mais aquele refrigerante. Hoje é o dia para você tomar uma atitude de não comer mais aquela comida. Hoje é o dia de você tomar uma atitude de você parar de reclamar. Hoje é o dia de você tomar uma atitude diferente, de buscar, de orar, de ter mais Deus. Se você fizer isso, o seu ambiente vai se modificar, porque você terá novos resultados, porque também novas concepções você colocará na sua cabeça. Quer você ter essa vitória? Quer você ter a modificação no seu ambiente? Quer você modificar? Então perceba, é preciso tomar uma atitude hoje. Não deixa para amanhã, não deixa na virada do ano, não deixa. Tome uma atitude hoje. E lembre-se do que falei: micro resultados, pequenas atitudes. Porque eu falo, é um outro sermão que eu preparei falando sobre as raposas pequenas. Naquela época havia aquelas cercas, e as cercas eram feitas de madeira, e as madeiras nunca eram direitas. Então, as raposas pequenas conseguiam passar pelas frestas das madeiras tortas, dos galhos tortos. E aí o que acontece? Elas devastavam toda a plantação. Os micro resultados é que levarão você aos grandes resultados. Papai deixava claro que a gente tem que colocar sempre dentro de uma caixa as grandes coisas que eu tenho que fazer, e as pequenas você coloca depois. Se você encher de pequenas coisas, você acaba não colocando as grandes coisas. Então, você precisa entender que os pequenos resultados vão cabendo em todos os lugares. Não pense você em fazer as grandes mudanças da sua vida que são necessárias, mas você precisa fazer as pequenas coisas, as pequenas mudanças para que elas caibam dentro da sua vida. Senão você vai acabar nunca fazendo. Por quê? Porque é preciso tomar uma decisão. A palavra deixa claro, e eu termino aqui, 24, versículo 10 e 11. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco, eu já sei, você vai perder. Então se mostre forte no dia da angústia. Se não tem força, busca em Deus, te ajoelha. Se não consegue modificar sua família, sua casa, chama, clama por Deus. Por quê? Porque Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós, diz a palavra.
Bem, hoje é o momento de você buscar a presença do Senhor. Eu quero que você ore junto conosco. A irmã Rose estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, Deus vai falar com você nesse momento. Vamos buscar a presença de Deus. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por nos reunir e ouvir a tua mensagem. Que mensagem linda, Senhor. Muito obrigada por ter inspirado o pastor Anderson a nos trazer essa mensagem. Mensagem que me ensina a ter atitude, me ensina a buscar mais de ti, Senhor Deus. E mensagem que o Senhor nos ajuda a ter ânimo e para sermos mais fortes, corajosos para tomar atitude. Atitude dentro da minha casa, Senhor Deus, como preparar o alimento para a minha família. Pai querido, o Senhor já nos ensinou a nos alimentar melhor. Nós precisamos tomar atitude de viver o que o Senhor ensinou. Pai, atitude dentro da igreja, Senhor Deus, de buscar mais o Senhor, de orar mais, de ajudar o meu irmão, de ensinar, Pai querido, de se apaixonar mais pela minha família dentro da igreja, família que o Senhor colocou ali para que estejamos juntos, um ajudando o outro, Pai. E tem sido tão diferente, meu Deus. Nos ensina, nos dê coragem, nos dê força, nos dê ânimo, nos ensina, Senhor, a estar fazendo aquilo que agrada aos teus olhos, para que a minha vida seja melhor. Pai querido, atitudes no meu trabalho, atitudes no meu caminhar, no meu falar, no meu ouvir. Ó Senhor, como a gente aprende aqui nessa lição de hoje. Obrigada, Senhor, por nos despertar nessa manhã com uma mensagem que vai me ajudar a caminhar nesse dia de hoje, a enfrentar esse dia de hoje, um dia que eu não conheço ainda, mas é um dia que o Senhor está na frente, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, dando a permissão para que o Senhor vá à frente da nossa caminhada e que nós possamos ter atitude também de ter coragem também de levar a mensagem verdadeira, a mensagem presente dos dias de hoje, Senhor, para outras pessoas. E que nós possamos encontrar alguém hoje, possamos falar de Ti e trazer ela, Senhor Deus, para perto do Senhor. Pai querido, muito obrigada por isso. Mas eu ainda tenho algumas coisas para te pedir, Senhor. Eu vi que a Suzana, ela pede pelo irmão dela que está desempregado. Oh, Senhor Deus, viver desempregado no mundo de hoje é muito complicado. Então, eu peço ao Senhor, abra uma porta de trabalho, Senhor, para o irmão da Suzana. Ajuda ele. Provavelmente ele tem família, necessita, Senhor Deus, de ter um salário para que possa ajudar sua família. Olha para esse Senhor, Pai, com amor e carinho. Também eu quero pedir pela minha amiga Lilian, Senhor. Escutei a voz dela aqui, que ela não está muito bem. Que o Senhor possa estar com ela, Senhor, que ela possa melhorar. Pela Suelen também, Senhor. A Suelen pegou Covid, já testou negativo, mas que o Senhor possa continuar cuidando dela, recuperando ela, porque ela louva o Senhor e ela precisa da voz dela, Senhor Deus, para louvar a Ti nas igrejas. Que o Senhor possa estar com a Suelen também. E a irmã Donária, Senhor, ela está lá no hospital ainda, se recuperando da cirurgia que fez. Que o Senhor possa estar abraçando a irmã Donária. E se existe mais alguém aqui, Senhor, que está enfrentando alguma dor, algum problema de saúde, que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa fazer um milagre. E eu peço, Senhor Deus, a bênção especial na vida do pastor Anderson e também da Ana Rodrigues, que orou no começo. Nos abençoe e nos batiza hoje, Pai, com teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça nos alcance e nos renove. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo nos dê o entendimento daquilo que precisamos fazer, as atitudes que devemos tomar, quer seja em nosso lar, quer seja, Senhor, em nossa igreja, em nossa vida pessoal, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas. E por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos, para que isso seja feito melhor, nos dando força, Senhor, para tomar as devidas decisões.
Entregamos em tuas mãos também esses irmãos que estão precisando, estão enfrentando lutas, para que o Senhor os ajude, em meio à luta, serem eles mais fortes. Por isso entregamos a vida deles também em tuas mãos. Porém, Senhor, como sempre temos pedido, o que mais precisamos não é, Senhor, as soluções, nem os problemas que temos. O que mais precisamos é da presença do Teu Espírito. Inunde nossa vida com Teu Espírito. Ilumina, Senhor, nossa mente com Tua graça. E que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco por onde quer que andarmos. Tudo isso te oramos e entregamos o Gol Six em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.